esses desejos, essas concupiscências que estão em nós e que pertencem ao passado e não ao presente. Pertence ao reino das trevas, do Satanás, e não ao reino de Deus, o reino da luz. Então tomemos cuidado e possamos aí, então fortalecermos com a armadura que Deus nos dá. E lembre-se que essa armadura, depois que você lê aí as armas, né, de defesa, de ataque, lá existe o quê? Orando todo o tempo, no Espírito, orando em línguas. Essa oração em línguas nos fortalece, nos edifica, nos torna fortes para lutarmos essas guerras espirituais e para que possamos então vencer esses desejos, essas concupiscências que tanto nos atacam. Então o que acontece? Como o desejo está ali, ele vai tentar gerar o pecado. Então, o que nós temos que fazer? Quando vier o desejo, nós não podemos deixar ser gerado em nós o pecado. Não devemos dar vazão, dar lugar a esse desejo. Não devemos deixar esse desejo crescer. Quando ele vier, você tem que matá-lo na mesma hora. Tem que vencê-lo na mesma hora. Não deixe que ele cresça, não deixe que ele desenvolva. Não fique tramando. Não fique imaginando, parando para deixar que esse desejo cresça. Então vença antes. É isso que nós temos que fazer. Por exemplo, você começa a olhar para uma mulher que se veste aí quase nua. Jesus disse o quê? Jesus disse: se o teu olho vai te fazer pecar, vai te fazer ir para o inferno, lembre-se, é melhor entrar no céu com um olho só do que no inferno com os dois olhos. Então Jesus disse que arranca o olho. Então o que que faz? Não é tirar esse olho e jogar fora. Pega aí a sua mão, coloca a fio assim, dá um tapa na sua cara, vira para o outro lado, tira o olho disso aí que vai fazer você pecar. Evite o pecado. Então, tira a sua atenção dessa coisa que vai fazer você pecar. Se uma determinada pessoa, se uma determinada coisa vai te fazer pecar, pare de insistir em estar perto disso, perto dessa pessoa ou perto dessa coisa. Pare de ficar pensando nessa coisa ou nessa pessoa. Evite estar perto, evite. A Bíblia diz que fugir de toda aparência do mal. Fugir é fugir. José fugiu. A mulher de Potifar queria ter um caso com ele. E ele fez o quê? Fugiu. Ele não ficou ali perto. Não ficou batendo papo com ela. Não, ele fugiu, saiu fora. Então muitas vezes nós temos que fazer isso, fugir. Então nós vamos nos aproximar de Deus. E vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir depois. Então faça isso. Então existe aí um processo de gestação. Seria como chocar o ovo do pecado. Então você tem que parar com isso. Quando você vê que isso vai levar você ao pecado, pare logo, imediatamente, combata, vença isso imediatamente. Tópico 2 aí, atração pela própria concupiscência. Então o texto bíblico é claro ao dizer que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 14. A tentação exterioriza o vício, os desejos, a malignidade na natureza humana. Isto é, a concupiscência. Ser tentado é sentir-se aliciado pela própria malícia ou os sentimentos mais reclusos de nossa natureza má. Você tem ouvido ressoar das suas malícias? Elas te atraem? Ouça a epístola de Tiago. Não dê vazão às pulsões interiores, antes procure imitar Jesus, afastando-se do pecado. Assim não darás luz ao pecado e viverás. Então veja bem, que o pecado ele é gerado devido à ambição, ao desejo, à concupiscência que já está dentro de nós. Não vem de fora para nós, está dentro. Agora, o incentivo é que vem de fora, vem através de Satanás e seus demônios. Incentivo. Mas não é ele que é o culpado de alguém pecar. Porque o desejo está na pessoa. Tem muita gente que coloca a culpa em Satanás das coisas. Ah, eu pequei porque o diabo me tentou, o diabo não sei o quê. Não, você pecou porque você atendeu
um desejo que está em você. Não coloca a culpa no diabo, não. Coloca a culpa em você. Ele apenas descobriu que você tinha esse desejo de fazer esse pecado. Então ele arrumou uma situação para você cair nesse pecado. Mas você só pecou porque você tinha esse desejo de pecar. E você, na hora dessa prova, dessa tentação, você não soube resistir. Você não procurou ajuda em Deus. Não estava em comunhão com Deus. Então você caiu. Então resista. Lute que você conseguirá vencer. Tópico 3 aí, Deus nos fortalece na tentação. Embora a tentação seja fruto da fragilidade humana, quando ouvimos o Espírito Santo, Deus nos dá o escape em tempo oportuno. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dá também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O Santo Espírito nos fará lembrar a palavra de Deus, para não pecarmos contra o nosso Senhor Altíssimo. Isaías 30, 21, João 14, 26. Todavia, para que isso seja uma realidade em nossa vida, precisamos cultivar a palavra de Deus em nossos corações. Salmo 119, 11. Então veja bem, sempre quando houver a tentação, você vai ter uma voz bem mansinha, bem baixinha, que vai falar dentro de você que isso está errado, que vai te alertar, vai acender uma luzinha vermelha, sempre. O problema é que você vai falar mais alto que essa voz. O problema é que você não quer ouvir essa voz, porque o Espírito Santo sempre nos avisa que nós estamos indo no rumo errado. Aí depois que a pessoa faz o errado, cai no pecado, na tentação, aí que ele vai falar, bem que eu ouvi aquela voz, bem que eu senti que fui avisado, não deveria ter feito, porque o aviso veio. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ficar mais íntimos do Espírito Santo, para quando ele falar, nós podemos ouvir mais alto, mais claro, prestarmos mais atenção. Então, quanto mais nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, que vive em nós, é nosso amigo, sabe tudo a nosso respeito, então mais nós vamos poder vencer essas lutas, essas tentações, essas provações que virão. Então, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, vai nos fazer vencer mais as lutas. Na parte 3, nós temos aí o propósito das tentações. Primeiro tópico aí para provar nossa fé. O segundo tópico para produzir a paciência. E o terceiro tópico para chegar à perfeição. Então o tópico 1 aí para provar a nossa fé. Na época de Tiago, os cristãos estavam desanimados por passarem duras provas de perseguição. No versículo 3, o meio-irmão do Senhor utiliza então o termo sabendo, o qual se deriva do verbo grego gnosko e significa saber, reconhecer ou compreender, para encorajá-los a compreender o propósito das lutas enfrentadas na lida cristã. Deus prova a nossa fé. Tiago 1,12. À semelhança do aluno que estuda e pesquisa para submeter-se a uma prova e, em seguida, ser aprovado e diplomado, os filhos de Deus são testados para amadurecer a fé uma vez dada aos santos. João 16:33, Judas 3. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus lista inúmeras pessoas que tiveram sua fé provada, porém terminaram vitoriosas e aprovadas. Por isso, o referido texto bíblico é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então a situação era a seguinte: os cristãos estavam sendo perseguidos. E quando vinha a perseguição, então eles ficavam desanimados. Porque como pode? Se eles estão seguindo a Deus, estão servindo a Deus e estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão sendo aí maltratados pelos seus patrões. Então como pode? Se estavam com Deus, servindo a Deus, eles esperavam que automaticamente tudo estivesse bem, eles estivessem bem financeiramente, fossem queridos pelas pessoas,
porque eles estavam servindo a Deus e todas as pessoas diziam que serviam a Deus. Então veja bem que é uma situação que acontece nos nossos dias e muitos líderes têm ensinado isso às pessoas, que se eles estão com Deus, se eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não vão passar mais por provações, né, por tribulações, não vão mais passar por problemas financeiros, vão ser amados, queridos por todos. E isso não é verdade. Aquele que passa a pertencer ao reino de Deus, ele passa a ser muitas vezes odiado pelo reino das trevas. Todos aqueles que pertencem ao reino das trevas passam a odiar aqueles que estão no reino da luz. Agora, nós estando no reino da luz, nós temos que amar essas pessoas, tanto os que estão no reino da luz, como os que estão no reino das trevas. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. E nós vamos passar por perseguições, vamos passar por problemas quando seguimos realmente a Deus. Então, se nós resolvermos realmente servir a Deus, devemos nos lembrar da palavra de Jesus. Jesus disse: se fizeram isso comigo, imagine com vocês. Então, o mundo odeia aquilo que não é seu. Então, não fique esperando que, se você quiser realmente ser fiel a Deus, não fique esperando que o mundo vai te amar, que vai te apoiar, vai te elogiar. Não é bem assim. Então, nós escolhemos estarmos com Cristo para o que der e vier. Se vier a perseguição, nós vamos ter que suportar essa perseguição. Se vier aí ódio das pessoas, nós vamos ter que suportar isso. E sempre esperando que o amor de Deus venha até nós para nós amarmos mais e mais essas pessoas, orarmos por elas, pregarmos o Evangelho por elas. Mesmo que isso custe a nossa vida. Então nós temos que saber que nós muitas vezes estaremos passando por uma prova. Nós estamos passando por alguma situação devido a sermos filhos de Deus. Então, isso vai acarretar problemas. E nós vamos ter que passar por essas provas. Passar de que maneira? Nos aproximando mais de Deus, porque somente com a união, com a intimidade maior com Deus, é que nós conseguiremos passar por essas provas e, no final, sermos aprovados. Ou seja, um dia estaremos para sempre com o Senhor e você vai poder dizer: valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, a angústia, a perseguição. Valeu a pena o esforço que eu fiz para combater contra o pecado. Valeu a pena. Mas, por enquanto, parece que não está valendo a pena. Mas você tem que estar de olho no futuro. Tem que estar de olho aí no arrebatamento. Tem que estar de olho depois de estar para sempre com o Senhor. Então, vai custar caro para nós, mas a recompensa é muito grande. É muito superior a tudo que existe na face da terra. No tópico 2 aí tem produzir a paciência. Então, no grego, paciência deriva de pulmoné ou pulmone e denota a capacidade de perseverar, ser constante, ser firme, suportar as circunstâncias difíceis. A palavra aparece no Novo Testamento ao lado de tribulações, Romanos 5,3, aflições, 2 Coríntios 6,4, perseguições, 2 Tessalonicenses 1,4. Mas também está ligada à esperança, Romanos 5,3 a 5, 15,4 e 5, 1 Tessalonicenses 1,3, a alegria também, Colossenses 1,11, frequentemente a vida eterna, Lucas 21,19, Romanos 2,7 e Hebreus 10,36. O termo ilustra a capacidade de uma pessoa permanecer firme em meio a alguma pressão, pois quem é portador da paciência bíblica não desiste facilmente, mesmo sob as circunstâncias das provas extremas. Jó 1,13 a 22, 2,10. Tiago encoraja-nos então a alegrarmos-nos diante do enfrentamento das várias tentações, pois a paciência é resultado da prova da nossa fé. Então a paciência agora é a palavra aí. E essa paciência é a capacidade de suportar coisas ruins que vêm contra nós.